Dando boa noite para o técnico Zé Ricardo. Após a vitória do Flamengo 2-1 sobre o Vasco, vamos para a entrevista coletiva. Começando com Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, é lógico que ninguém gosta de perder, ainda mais para o maior rival do jeito que aconteceu hoje. Mas eu queria que você falasse sobre a atuação da equipe nessa maneira mais aguerrida, competitiva, bem centrada na questão defensiva. É lógico que o Vasco não vai enfrentar uma equipe do poderio ofensivo do Flamengo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria saber de você se esse tipo de atuação, se essa questão mais competitiva, mais concentrada da equipe nessa partida dá ainda mais moral e até apoio do torcedor do Vasco para o restante da temporada, visando principalmente a maior missão que é a Série B do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, um sentimento de que a gente conseguiu fazer um bom jogo. Lógico que só mesmo depois com as avaliações do vídeo, a gente vai tomar ciência de tudo que aconteceu na partida. Mas ali do banco, acredito que realmente conseguimos fazer o que a gente tinha planejado. Uma semana difícil, com 2 viagens, 2 jogos eliminatórios, entre eles um clássico contra o maior rival, como você falou. O futebol a gente busca o tempo todo o equilíbrio, a gente sabe que em alguns momentos um mínimo detalhe, uma concentração, uma questão de uma sequência de jogos, substituições, contusões podem tirar um pouco do equilíbrio da equipe, mas hoje realmente fizemos um jogo onde criamos algumas oportunidades, fomos mais seguros defensivamente e é nessa linha de crescimento que a gente espera ter o Vasco para a temporada, né, e sempre buscando evolução em todos os setores. Vamos a mais uma pergunta na entrevista coletiva. Agora, Emanuele Ribeiro, do Globoesporte.com. Pois é, boa noite. Acho que a leitura do colega foi legal aí no início, né? Diferentemente do que a gente viu contra o Fluminense, hoje o Vasco acho que conseguiu colocar em campo a sua proposta de um time mais competitivo, apesar da diferença de investimento, de volume que tem em relação ao Flamengo. Foi um time que não se entregou e lutou durante os 90 minutos, poderia ter saído com um resultado melhor com certeza. Queria que você falasse sobre as opções que você mandou a campo. Hoje não teve o Matheus Barbosa suspenso, optou pelo Riquelme, também o Léo Matos começando como titular e o Getúlio. Isso foi visando o jogo de quarta-feira contra o Juazeiro? Obrigada. Boa noite, Emanuele. Sem dúvida fez parte da nossa leitura, como sempre. Consultamos os departamentos do clube para saber para saber a condição de cada atleta. Muitos deles numa sequência muito grande de 11 jogos, então a gente precisava fazer essa leitura para que a gente tivesse todo mundo em melhores condições, tanto hoje como quarta-feira, com o jogo eliminatório. Nós queríamos muito, preparamos a equipe hoje para vencer e tentar reverter a vantagem da final, né? Das semifinais. Por um bom momento ficou próximo isso, mas entendemos que tanto a entrada do Léo, do Riquelme e também do Getúlio poderiam não só dar minutagem para eles, mas também descansar um pouco os colegas que muito provavelmente estariam em risco se jogassem os 90 minutos hoje. Acredito que o grupo está de parabéns, como eu falei para eles, os 11 que vão a campo apenas representam todo o grupo. Fiquei feliz pela entrega deles, pela competitividade deles, pela seguir a estratégia que traçamos. Infelizmente, só pelo resultado que acabou acontecendo no final, que a gente sai triste daqui, mas continuar trabalhando e agora descansar e viajar para poder tentar passar da segunda fase da Copa do Brasil. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Com você, Wellington. Obrigado, André. Ô Zé, a gente viu um Vasco bem guerreiro dentro de campo. Acredito que seja esse o espírito, dada a diferença técnica do Flamengo, que é um time de Série A, que briga por competições internacionais, e esse Vasco que você está montando, que você está botando em campo.
Tanto que o torcedor do Vasco, ao final, ele aplaudiu o time pela entrega dentro de campo. Foi esse jogo que você viu também? Boa noite, Wellington. Prazer falar contigo novamente. Sem dúvida, eu acho que a torcida do Vasco ela só quer se sentir representada dentro do campo. Realmente a gente vinha fazendo alguns jogos onde estávamos tendo dificuldade, mas não é desculpa, a sequência está muito dura, né? A gente fez aí 11 jogos em 35, 36 dias, isso dá 3 dias um jogo, 3 dias um jogo, para uma equipe que está se formando, para muitos dos jogadores que tiveram pouca minutagem o ano passado, né? Isso também se leva em consideração, a gente está tendo muito cuidado para que eles não sintam nenhum tipo de lesão muscular, graças a Deus o nosso departamento está sendo preciso, as contusões que aconteceram foram por trauma, e felizmente a gente está conseguindo levar isso e sendo competitivo como fomos hoje, né? Os 2 objetivos iniciais foram alcançados, tanto a classificação para a semifinal do Carioca, como a passar dessa primeira fase. Vamos quarta-feira para o nosso 3º objetivo. Tenho certeza que se a gente tiver esse espírito e essa concentração que tivemos hoje, temos grandes chances de passar também a 3ª fase da Copa do Brasil, mesmo sabendo que jogar em Juazeiro contra a Juazeirense é muito complicado, lembrando que ano passado eles eliminaram o Sport e Cruzeiro em sequência, por muito pouco, não eliminam o Santos também. Então, toda a atenção possível para que a gente possa fazer um grande jogo lá, trazer os ensinamentos dessa partida e de todas as outras para tentar uma classificação lá também, que vai ser importante para nós e para o clube. Agora, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Com você, Rodrigo. Um abraço, André. Muito boa noite, Zé. Até um pouco na contramão do que foi dito até agora, eu acho que no segundo tempo, de fato, o Vasco foi para cima, empatou o jogo, poderia até ter vencido, foi prejudicado pela arbitragem no último lance, mas no primeiro tempo eu vi o Vasco extremamente defensivo, jogando atrás da linha do meio-campo o tempo inteiro. Isso não é perigoso e foi esse o jogo que você viu também? Um abraço. Oi, Rodrigo. Boa noite. Realmente os primeiros minutos a gente sabe que o Flamengo começa sempre muito forte, né? Então acabamos tomando um gol numa bobeira, perdemos uma bola no meio de campo, houve o cruzamento, a gente estava absoluto nessa bola, o Thiago na mão do Thiago, acabamos nos precipitando e dando o escanteio, e acabou que no bate e rebate do escanteio, na primeira bola, houve uma bola alçada dentro da nossa área e tomamos o gol. Mas eu entendo que depois dos 20, 25 minutos nós começamos a assar os passes por dentro e conseguimos jogar. E todas as vezes que conseguimos jogar, chegamos ali próximo de finalizar, tanto com os cruzamentos ali do Riquelme e do Edmar, como também das bolas que a gente estava tentando ao Nenê e ao Getúlio. Segundo tempo realmente melhoramos, tentamos mudar algumas coisas no vestiário, eles entenderam que a gente poderia jogar um pouco mais no campo do Flamengo, mas como tu falou, a equipe do Flamengo, além de uma equipe muito talentosa, é uma equipe experiente, né? E soube diminuir a velocidade do jogo nos momentos certos, naqueles momentos que nós tivemos melhor. Infelizmente, ao final do jogo aí a gente teve a chance de empatar. Eu acho que também o pênalti foi claro. O questionamento é só por que o VAR não foi chamado, porque se o VAR está ali, né, para ser chamado. O impedimento eu tenho dúvida que ele deu do Nenê ali, não sei se ele partiu antes ou depois, mas o VAR tá ali exatamente para isso, né, para dar a dúvida, né, seguir o lance, e o protocolo é esse, depois sim parar se tiver que parar, como ele fez no primeiro lance da partida a favor do Flamengo. Mas enfim, não tem que focar na arbitragem, focar no nosso jogo, discutir e falar sobre o jogo, mas acredito que nesse final ali, a mão do meu ângulo, que eu estava no banco, foi muito clara, e depois a gente viu nas imagens que poderia realmente ter empatado pelo menos a partida. Mas seguir em frente, acho que nós construímos um jogo inteligente, um jogo que nos dá a certeza que a gente está no caminho certo. Agora o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Com você, Eduardo. Boa noite, Zé. Parabéns pelo jogo. Antes de mais nada, o Vasco fez um grande jogo. Zé, eu queria que você, antes de mais nada, comentasse 3 lances. Primeiro, o Andrés deu uma cotovelada aqui na frente da cabine
em que o VAR não foi chamado e ele recebeu apenas um cartão amarelo. Segundo, o Nenê partiu antes da linha do meio-campo, lance para o VAR, como você mencionou há pouco, e o juiz marcou impedimento antes que o lance fosse concluído. Terceiro, um possível pênalti para o Vasco no final do jogo, antes mesmo do Flamengo fazer o segundo gol ali. O Vasco já tinha criado algumas oportunidades, o Vasco já era bem, explorava bem os contra-ataques, você jogou para vencer, principalmente, independente do primeiro tempo, você demonstrou isso no segundo. Um time muito mais incisivo, indo para o ataque, criando oportunidades. Queria que você comentasse isso, até porque o Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca. Então, se vai haver ou já houve alguma conversa com a comissão de arbitragem para que isso não ocorra nas semifinais ou até mesmo na final do campeonato. Boa noite, Zé. Obrigado. O que deixa a gente chateado, eu acho que é o pacote todo, né? Porque o Vasco, se eu não me engano, foi o primeiro, não sei se o único, mas foi o primeiro clube a chamar uma equipe de arbitragem para explicar para os nossos atletas e para a comissão técnica, não só o regulamento da competição, que nós já sabíamos, mas também, principalmente, a atuação do VAR nos clássicos. Então, o Vasco se preocupa com isso, né? Nossa direção, o pessoal do futebol, a direção de futebol, o presidente, todos nós nos preocupamos com isso. E foi incisivo, né? O pessoal da arbitragem que foi fazer essa palestra para a gente foi incisivo em dizer que esse tipo de lance, no mínimo, tem que ser consultado, né? E o lance de mão, para mim, muito claro, muito claro. E também não entendi ele dar apenas 3 minutos de acréscimo num jogo que teve muitas paradas, muitas substituições. Me parece que quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento de mal intenção, mas realmente nós fomos prejudicados pela arbitragem. O foco da nossa conversa tem que ser a parte técnica, a parte tática do jogo, as estratégias que foram lançadas por Flamengo e por Vasco, mas sem dúvida nenhuma acredito que houve uma interferência aí, principalmente nesse final do jogo. Esses 3 lances que você falou, eu ainda não vi, tirando o lance da mão, ainda não vi o lance do Andrei, onde foi uma falta clara no meio de campo, pelo menos um cartão vermelho ali, pelo menos o cartão poderia ter sido chamado, não vai de repente trocar a cor do cartão, mas enfim. Não quero que isso pareça lamentação, até porque acho que foi um bom jogo para quem assistiu. O Vasco fez uma partida inteligente, soube explorar aquilo que as estratégias que foram feitas para a partida. E a nível de classificação, a gente gostaria de ter vencido para passar o Flamengo e ir com a vantagem para as semifinais. Mas agora é trabalhar, continuar focado naquilo que a gente precisa fazer. O nosso planejamento a gente sabe qual temos esse plano e não vamos mudar, porque nós sabemos que o grande objetivo do Vasco no ano ainda está por vir. Agora Marcelo Marinho da Rádio Transamérica, aliás, da Litoral News. Fala, Marcelo. Oi, André, boa noite, Zé. Zé, eu queria que você comentasse um pouquinho da atuação do Peck e falasse a alteração dele. Foi uma leitura do jogo, se foi uma leitura... Qual a leitura que você enxergava para aquele momento do clássico, ou se foi já pensando no jogo de quarta-feira para poupar o jogador, já que você disse, segurou alguns nomes devido à importância do jogo de quarta-feira contra a Juazeirense. Queria então que você comentasse a atuação dele e falasse sobre a leitura do jogo naquele momento que você sai de campo. Obrigado, Zé. Boa noite. Sim, você está certo, a gente fez essa leitura durante esses 2 dias apenas que tivemos de preparação. Nós preparamos o John para jogar o final do jogo. O John Sanches é um jogador de muita potência, em espaços de aceleração. Ele teve alguns problemas para entrar em forma, mas agora está totalmente em forma. O Peck é um jogador muito jovem ainda, que está se formando também na sua compleição física. Trabalha em espaços longos, com muitos piques também. A preocupação é sempre para a gente ter ele sempre 100%. Sabemos que ele foi importantíssimo nesses primeiros jogos e certamente vai ser importante do resto do ano. E a gente já tinha planejado essa substituição com o Joe fazendo a faixa direita do campo com o Figueiredo aqui pela esquerda para a gente jogar nas costas da defesa do Flamengo. A gente entendia que assim a gente teria chance para conseguir a vitória. Acho que foi tudo planejado, independente do que no resultado final, eu só tenho que parabenizar porque eles cumpriram, é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem um plano, fica muito mais fácil para a gente chegar ao nosso objetivo, e quando a gente sai do nosso plano, as coisas complicam um pouquinho mais. Então, a equipe toda está de parabéns.
e nos prepararmos agora para esse jogo tão difícil que vai ser lá na Bahia e tentar trazer essa classificação para a segunda fase. Agora, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. É com você, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Vasco TV. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, só uma observação antes, né, que muita gente fala em relação ao VAR. O VAR é uma tecnologia, né? O problema não está na tecnologia, sim no nível da arbitragem, né? Isso aí não muda porque o nível técnico da nossa arbitragem a gente já conhece, não é de hoje. Bom, queria que você falasse um pouquinho, Zé, em relação à tua substituição, quando você tira o teu volante de marcação, que era o Zé Gabriel, e coloca, por exemplo, o Andrei, que tem uma característica diferente, tendo o Yuri no banco. O Yuri ainda não está seguro na tua avaliação para ter sido essa troca de 6 por meia dúzia, do cara do 5, daquele que seria o posicionamento à frente da zaga, porque o Flamengo se lançou todo o ataque. Inclusive o Paulo Souza deixou só o Davi Luiz como zagueiro, ele viu que o Vasco estava chamando o Flamengo de alguma forma, ele entendeu assim. Queria que você falasse um pouquinho da tua escolha nesse momento. Então, Fábio, boa noite, prazer falar contigo. Eu vou tomar licença até para discordar um pouquinho para você. A gente não chamou o Flamengo, pelo contrário, as substituições foram no intuito da gente ter jogadores rápidos, né? Trocamos o Raniel, porque o Getúlio realmente fez um trabalho muito grande, né, no primeiro tempo, e a gente queria puxar o Nenê um pouquinho para o lado do campo, para jogar num espaço um pouco vazio do lado do campo, e a gente ter a subida do Figueiredo, como chegamos algumas vezes, o John Sanches, e também o Raniel fresco ali para a gente tentar empatar e virar o jogo. Acabou faltando pouco para isso acontecer. Na questão do Andrei, eu acreditava que, ao mesmo tempo que o Flamengo estava abrindo o seu time, tinha muito espaço por dentro para jogar. O Andrei jogou a Copa São Paulo como segundo volante, mas praticamente toda a formação dele ele vem jogando de primeiro. Tem essa capacidade também. Eu achei que ele entrou bem na partida. E o Yuri é um jogador com aquela característica que nós conhecemos. O jogo estava num ritmo muito forte e a gente entendia que o Andrei, um pouco mais jogado, poderia dar esse retorno para a gente, né? Foi uma escolha para que a gente pudesse vencer a partida, né? Que só a vitória inverteria o mando, a vantagem que o Flamengo tinha antes de começar a rodada. De qualquer forma, feliz pela entrada dele, bom saber que o Yuri já está disponível para a gente. Acho que agora uma lesão de tornozelo é só confiança mesmo de começar a entrar em campo, né? Porque a lesão de tornozelo vai sempre deixar um pouquinho de dor e ele só vai perder essa dor treinando e jogando, já está acontecendo. Quem sabe ele já esteja em campo já no jogo de quarta-feira. E para a gente fechar a entrevista coletiva, o Lucas Pedrosa, do SBT. Com você, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Zé Ricardo também. Zé, só um ponto aqui que é importante. Não foi pênalti mesmo, tá? A gente reviu aqui o lance em alguns momentos. Tem alguns frames também que confirmam que acabou não sendo pênalti para o Vasco da Gama, apesar das imagens parecerem muito. Até eu mesmo me confundi, eu acabei tweetando. Não foi pênalti para o Flamengo porque a bola bate no rosto do João Gomes e vai para fora. Então é só para esclarecer aí, porque eu vi que na coletiva os colegas também comentaram, mas acabou não sendo pênalti de fato. Agora a minha pergunta. Eu queria que você falasse, Zé, sobre o Zé Gabriel, que foi um dos principais jogadores aí desse time para mim, na minha opinião. Ele foi um cara que respirou quando a bola esteve com ele e também conseguiu controlar o meio-campo do Vasco a ponto de deixar o Juninho, inclusive, jogar um pouco mais, carregar a bola, abrir espaços, roubou a bola do Andréas ali no lance do gol do Gabriel Peck. Então eu queria saber o que o Zé pensa desse primeiro e segundo volante. Se o Zé Gabriel vai ser mesmo, talvez, um terceiro zagueiro ou se ele vai ser utilizado como primeiro para poder liberar o segundo volante e o Vasco ficar um pouco mais móvel. Um abraço para você. Boa noite, Lucas. Um abraço para você também. A questão do VAR, realmente, como você falou, o entendimento é só que poderia ter sido chamado. Como a gente falou, né? Eu só vi mesmo nas imagens aqui do WhatsApp, que os colegas me mandaram. Mas, enfim, deixei bem claro isso desde o início, que o foco da entrevista, eu acho que todo foco de coletiva não pode ser arbitragem, né? E, como eu falei, eu acho só que ele poderia, pelo menos, ir no monitor olhar. De qualquer forma, enfim, trabalhar e continuar buscando a perfeição, vamos dizer assim. Mesmo sabendo que a perfeição na tecnologia e com o ser humano, como falou o colega anterior, é um pouquinho mais difícil. Mas, de qualquer forma, o Zé Gabriel,
Ele iria até a ideia que pudesse continuar a partida, mas ele começou a puxar cãibra, pediu para a substituição e a gente acabou optando ali. Ele tem a capacidade, eu vejo ele com uma capacidade maior jogando de primeiro volante, até para facilitar as questões de saída com 3, ele está próximo ali, ou lateralmente, ou no centro dos 2 zagueiros, né? No caso, uma saída com 3, e com isso podendo dar um pouquinho mais de liberdade para os homens de dentro. É certamente uma das ideias que a gente, quando tiver todo mundo disponível, né, 100%, a gente vai utilizar, mas de uma forma geral, acredito que ele renda bem de primeiro volante, numa eventualidade, num problema dentro do jogo, pode até jogar de zagueiro. É um jogador moderno e muito jovem ainda, né? É um jogador que tem apenas 22 para 23 anos, mas já mostra que pode ser importantíssimo para a gente aí na temporada. Tomara que ele tenha a sequência, coisa que ele pouco teve ano passado, e isso acaba tendo uma dificuldade para esses jogadores seguir um jogo inteiro, né? É um pouco da nossa característica, tá vendo? Talvez, tirando o Thiago, goleiro, e o Yuri, os outros jogadores que nós trouxemos são jogadores que precisam entrar em forma com jogos, né? Treinar para que recondicione-se melhor, já que tiveram pouca minutagem no passado. O problema é você fazer o treinamento que eles precisam fazer com o jogo a cada 3 dias. Mas, de qualquer forma, dosando a minutagem deles, trabalhando dentro do específico deles, do que cada um precisa para melhorar, a gente acredita que devagarzinho a gente consiga colocar todo mundo em condição. Agradecendo o técnico Zé Ricardo, encerrada a entrevista coletiva no Newton Santos, Vasco volta a campo na quarta-feira contra a Juazeirense pela Copa do Brasil. Boa noite para todos.